Olá, tudo bem? Eu sou a professora Giovana e estou aqui na Aulática para falar sobre a língua portuguesa para você. Neste vídeo nós vamos trabalhar a classificação da partícula C como apassivadora. Essa é uma classificação muito importante no mundo da gramática. Vamos primeiramente entender o nome, né? Apassivadora tem a ver com voz passiva. Então ela é uma partícula que vai indicar que a frase está na voz passiva. Quando que isso vai acontecer? Como é que você vai ter essa noção de que esse C se classifica como partícula passivadora? Primeiro passo é olhar o verbo. Esse C terá essa classificação toda vez que o verbo for transitivo direto, né? Aquele verbo que precisa de um complemento. Por exemplo, quem ama, ama alguma coisa, quem quer, quer alguma coisa. São os verbos transitivos diretos. Esse é o primeiro requisito para a gente entender esse C como partícula passivadora. Só que aí tem um detalhe muito importante. Apesar do verbo ser transitivo direto, você não vai encontrar o famoso objeto direto. Por quê? Porque na voz passiva, o objeto direto vai exercer a função de sujeito. É um sujeito que sofre ação. Isto é a voz passiva. Passiva é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que recebe ação. E, portanto, este objeto direto vai se tornar o sujeito que sofre ação. Um sujeito que nós chamamos de sujeito paciente. Ele sempre vai estar colocado depois do verbo. Então você vai encontrar, olha lá, um sujeito pós-posto colocado depois que sofre a ação. Então você vai ter um verbo, você vai ter a partícula passivadora C e você vai ter o sujeito que sofre ação. Vamos lembrar que esta construção se chama voz passiva sintética. Ela é uma voz passiva reduzida. Sintetizar é diminuir. Então ela é uma voz passiva mais sintetizada. E todas as vezes que você tiver essa voz passiva sintética, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir, será possível, transformar em voz passiva analítica. Eu vou mostrar tudo isso para vocês por meio de um exemplo, para facilitar o entendimento. Olha aqui, vem comigo. Vamos primeiro ver uma construção da voz passiva sintética, que é justamente a que contém a partícula passivadora. Eu tenho aqui o verbo discutiu, que é um verbo transitivo direto, quem discute, discute alguma coisa, acompanhado deste C. Este C, só por essa informação, já temos o caminho de que ele é uma partícula passivadora. Para confirmar, a gente percebe que a questão vai ser o sujeito paciente, é o sujeito que sofre a ação de ser discutido. Tanto é que a última coisa que você faz para ter a total certeza de que este ser uma partícula passivadora é transformar na outra voz passiva. Olha aqui, a voz passiva analítica. A questão foi discutida. O que foi discutida? O que sofreu a ação de ser discutida? A questão, sujeito paciente. Vamos lembrar que voz passiva analítica é justamente quando você tem esta construção chamada locução verbal. Dois verbos juntos. O verbo ser, que indica a passividade, e o outro verbo que está na forma chamada particípio. Certo? Então, venha comigo. A partir do momento que o verbo for VTD, você conseguir transformar a frase, a questão foi discutida, você já percebeu que este C é uma partícula apassivadora. Só não cometa o erro de considerar isto aqui o objeto direto. Vamos relembrar? Na voz passiva não existe objeto direto. Por quê? Porque ele se transforma no sujeito que sofre ação. Certo? Agora, vamos unir o conceito da partícula passivadora com uma regra de concordância. Vamos lembrar que a questão exerce a função de sujeito. E qual é a regra básica de concordância? O verbo concorda com o sujeito. Portanto, a questão está no singular, verbo no singular. Caso ela vá para o plural, as questões, você não pode permanecer com esse verbo no singular. Falar discutiu-se, as questões está errado, ok? Vamos colocar aqui, ó, errado. O certo é o verbo concordar com o sujeito. As questões no plural, verbo no plural. Discutiram-se as questões.
É um erro muito comum. É daí que as pessoas falam, vende-se casas. Errado, as casas são vendidas. Portanto, vendem-se casas, tudo no plural, ok? Vamos só lembrar de um detalhe. Toma muito cuidado, porque este C pode ter uma outra classificação. Ele também pode ser um índice de indeterminação do sujeito, e você não vai poder confundir uma classificação com a outra. Mas isso ficará para um próximo vídeo. Fique ligado aqui nos canais do Aulática com mais dicas de português para você. Tchau!